Olá, que Deus abençoe a sua vida, a paz do nosso Senhor Jesus. Quero nesse momento compartilhar e trazer uma palavra de Deus para o seu coração. Esse amigo que vos fala, Pastor Douglas Souza, que Deus possa me usar para falar contigo. Olha, meu irmão, minha irmã, Deus ele te trouxe para ouvir essa palavra, porque Ele quer falar ao seu coração. Deus ele te escolheu para ser mais do que vencedor, né? Deus ele tem um propósito na sua vida. Cabe a nós a ouvirmos a voz de Deus, né? Porque nós vivemos num mundo difícil, onde nós passamos por pressões, decepções, lutas, né? E que devemos a todo momento nos alimentar da palavra de Deus. Porque um dos maiores profetas da Bíblia, chamado Elias, ele passou por um momento muito difícil da sua vida. Se o profeta um dos profetas que tinha uma vida de oração, né? Elias era um homem de monte, um homem que vivia ali buscando a face, a comunhão com Deus. Ele que orou e fez que parasse de chover 3 anos e meio e depois, quando não chovia mais, ele orou para que chovesse e assim aconteceu. Um homem que desafiou os profetas de Baal, dizendo aquele que orasse e fizesse cair fogo do céu, esse era o verdadeiro Deus, né? E assim Elias, ele profetizou, ele orou e o fogo desceu e ali todos reconheceram que o Senhor é Deus. E Jezabel, a mulher de Acabe, o rei Acabe, ela enviou uma palavra de morte, de ameaça para Elias. E isso aí foi onde Elias ele temeu muito, né? A Bíblia fala aqui no 1 Reis, capítulo 19, diz assim, ó: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, quanto matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias dizer: faça-me os deuses como lhe prover, se amanhã, a essas horas, se eu não fizer eu a tua vida como fizesse cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e para salvar sua vida se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Então a Bíblia fala que Elias, ele temeu muito, né? Ele fugiu. E a própria palavra diz aqui no versículo 4 que ele mesmo, porém, se foi ao deserto, né? Ele mesmo se foi ao deserto. Porque há 2 maneiras de nós chegarmos ao deserto: ou pela permissão de Deus, pela vontade de Deus, ou nós mesmos nos levarmos ao deserto, né? Pelo desespero, pela falta de confiar na palavra de Deus, o medo, né? Porque você vê, mesmo sendo Elias, um dos maiores homens de fé que pisou aqui nessa terra, ele passou por um grande deserto, né? Isso foi registrado para a gente ver que não importa o grau de intimidade que a pessoa tem com Deus, tamanha seja a fé dela, tamanha ela seja usada por Deus, não importa isso, porque todos somos seres humanos. E diante de uma luta, se a gente não vigiar, se a gente não buscar a Deus, a gente é passível a desistir, a se desesperar. Nós somos sujeitos a enfrentar problemas que, se nós não vigiarmos, nos apegarmos a Deus, a gente acaba deixando o inimigo lançar sua seta, né? A Bíblia fala que nós devemos colocar o escudo da fé, né? Tomar o escudo da fé, que é a palavra, né? Para que sejam apagados todos os dardos inflamados do maligno, né? As flechas que vêm por pensamentos, o inimigo que lança dúvida, medo, o inimigo que lança ali uma palavra de derrota, uma palavra de morte. Na verdade, a Jezabel foi usada pelo inimigo para semear uma palavra de morte no coração de Elias. E mesmo Elias sendo um homem que acabou de orar e o fogo do céu desceu, ele deixou aquela palavra de morte entrar no coração dele.
Então a palavra de Deus, ela diz no versículo 4: Ele mesmo, porém, se foi ao deserto no caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Você vê aqui na palavra de Deus que Elias, ele pediu a própria morte. Ele comparou a vida dele com os pais. Eu não sou melhor que os meus pais. Sabe o que eu vejo nessa palavra? Que o inimigo, ele semeia uma palavra de derrota, colocando no coração dessa pessoa que ela venha sentir pena de si mesma, que ela é uma derrotada. Você vê que o próprio Senhor Jesus, quando ele alertou os discípulos que ele ia ser morto, ia ser traído, ia ser crucificado, Pedro, usado pelo inimigo, falou: tem misericórdia de si, Senhor. Jamais isso vai acontecer. Nós não vamos deixar. Ali, quando o Pedro, usado pelo inimigo, falou: tem misericórdia de ti, ou seja, tenha pena de si, é o que o diabo quer. O diabo quer que a pessoa se sinta uma coitada, uma derrotada, que tenha pena dela mesma. Você vê que ele semeia uma tristeza. Ele quer que a pessoa se sinta uma coitadinha. Jesus, quando ouviu essa palavra, falou para Pedro: afasta de mim, Satanás, porque ele sabia que não era Pedro falando, mas sim o inimigo. Você vê que nos séculos que vivemos hoje, a depressão, ela tem destruído vidas, né? São pessoas que vivem num quarto trancado, sem vontade de levantar, vontade de fazer nada. Pessoas que se encontram ali com no coração uma tristeza profunda. Houve um caso esses dias que eu estava acompanhando de uma moça que era cantora, seu marido empresário. Eles viviam uma vida bem sucedida, porém, depois de uma discussão, ela foi e tirou a própria vida. E o diabo sugere que a pessoa, que ela vai fazer falta, que as pessoas vão chorar por ela, que na raiva ali no momento, do calor do momento, ela acaba cedendo aquilo que o inimigo sugere, né? Ali uma pressão psicológica, uma batalha espiritual dentro da pessoa. Você sabe que enquanto o diabo ele sugere que a pessoa ela é uma coitadinha, que ela é uma derrotada, Deus ele já te enxerga como vencedor. Deus ele quer que você veja que você é um vencedor, uma vencedora. Que você é valioso, você é valiosa para Deus, né? Deus ele viu que Elias estava ali triste, abatido, com medo. Deus apareceu para ele. Deus aparece. No momento que mais precisamos, Deus aparece. Foi com Elias, foi com o próprio Josué. Josué que estava muito abatido porque Moisés havia partido, seu líder espiritual. Então Deus apareceu para ele para animá-lo. Falou: disposição, ô Josué, levanta a cabeça. Você vai chegar à terra prometida, você é um vencedor. Isso aí vai passar, Josué. Deus falou para ele. Esse momento de tristeza vai passar. E você vai levar o povo à terra prometida. E foi assim. Então Josué obedeceu, ouviu a voz de Deus de ser forte e corajoso. Ele atravessou o Jordão e tomou posse da promessa. Abraão também queria ter um filho, era um sonho dele, mas sua esposa era estéril. Deus prometeu para ele: você vai ser pai de uma grande nação. Mas quando Abraão ele não viu acontecer no tempo que ele queria, Abraão ficou desanimado. Ficou dentro de casa, na tenda. Então Deus apareceu e falou: sai dessa tua tenda, ô Abraão, do lugar onde você está limitando a sua visão. Assim tem pessoas que ela fica no quarto, desanimada, sem vontade de sair, sem vontade para nada. Abraão estava assim também. Mas Deus falou: sai da sua tenda, olha para as estrelas se é que pode, conta elas, porque assim será a sua posteridade, assim será a tua descendência. Abraão olhou para as maravilhas de Deus e creu. Deus apareceu para levantar Abraão. Naquele momento Deus injetou ânimo em Abraão e Abraão tomou posse. No tempo de Deus ele viu Isaac nos seus braços, seu filho, sua promessa, né? A promessa e o milagre está na mão de Deus, a sua vitória está na mão de Deus. Mas você não pode deixar que o inimigo te tire isso, tire a sua fé, semeie a dúvida, o medo. Levanta a sua cabeça.
Porque esse deserto seu vai passar. Nesse deserto Deus está do seu lado. Assim como Deus apareceu para Abraão, para Josué, para Elias, quando estava no deserto, ele te visita através dessa palavra. A Bíblia fala no versículo 5, quando Elias estava deitado, diz assim, ó, deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. Eis que um anjo tocou-lhe e disse, levanta-te e come. Olhou e viu junto à cabeceira um pão cozido e sobre pedras brasa uma botija de água. Comeu e bebeu e tornou a dormir. Voltou a segunda vez o anjo do Senhor, tocou e disse, levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Então você vê que Deus ele apareceu para levantar Elias. Mas alertou, a sua caminhada ela é longa, né? A nossa caminhada não é fácil, a nossa caminhada é difícil. Deus ele não oculta, Deus não esconde dizendo, ó, nesse mundo você vai ter decepções sim, tristezas, mas a promessa de Deus, Jesus falou para os discípulos quando ele foi para o céu, ele alertou, falou, ó, no mundo vocês vão sofrer e o mundo vai se alegrar. Vocês vão ter tristeza, né? Mas eu vou converter a sua tristeza em alegria. E aquilo que você pedir ao Pai em meu nome, o Pai fará para que a vossa alegria seja completa. Olha como que Deus ele é misericordioso, né? Jamais Deus ele se alegra na sua tristeza. Deus ele não tem prazer de ver o seu filho, a sua filha prostrada, triste. Não. Deus não quer que você sinta pena de si mesmo. Deus ele quer que você veja que você é um vencedor, que Deus te escolheu, que Deus é contigo, Ele é na sua vida. Ele quer que você vá em frente porque você faz o possível para que Ele faça o impossível. O possível é perseverar, é orar, aquilo que a gente pode fazer. É crer na palavra de Deus. Agora, o impossível Deus faz. Então, Deus mandou um anjo para levantar Elias. Versículo 8 fala, levantou-se, pois, e comeu e bebeu. E com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, no monte de Deus. Olha só. Com a força dessa comida, ele caminhou 40 dias e 40 noites. É claro que esse pão e essa água representam a palavra de Deus. Eu me lembro que quando Jesus estava no deserto, jejuou 40 dias e 40 noites, e o tentador disse para ele transformar aquela pedra em pães, e Jesus disse, não só de pão viverá o homem, mas da palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, o que Jesus disse, o que tem me sustentado nesses 40 dias e 40 noites é a palavra. O que sustentou Elias é a palavra. O que vai te sustentar é a palavra de Deus. É ela que vai te manter de pé. Por isso a necessidade de estarmos ali buscando se alimentar da palavra de Deus, o pão e a água, né? Então, Elias se levantou e foi para o monte. Versículo 9. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que veio a palavra do Senhor e disse, o que faz aqui Elias, né? Então, Elias se levantou, foi para o monte, mas depois ele foi para a caverna. A caverna representa um lugar de solidão, de tristeza, né? De desistência. Deus não quer que você fique na caverna, Ele quer que você fique no monte, no altar de Deus, em comunhão com Deus. Porque Deus apareceu para Elias e falou, o que você está fazendo aqui, Elias? Levanta, sai desse lugar, sai desse ambiente de tristeza, de derrota, levanta a sua cabeça. Houve esse conflito espiritual, uma batalha espiritual. Essa batalha nós podemos enfrentar, mas nós temos que olhar para Jesus, não para o tamanho do problema, né? Então Deus falou para ele, o que faz aqui? Aí Elias respondeu no versículo 10, tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Eu fiquei só e procuram tirar a minha vida. Elias se sentia só, né? Quantas são as pessoas que talvez ela tenha do lado seu marido, o marido tem do lado da sua esposa, seus filhos, seu pai, sua mãe, mas se sente só, né? Mas você não está só, Deus está contigo. Deus ele é na sua vida. E sempre quando você se sentir assim, Deus vai aparecer para você. Levanta, mas cabe a você dar ouvidos à voz de Deus e não do inimigo, né? E no versículo 11 diz, disse-lhe Deus, sai e põe-te nesse monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo, um cício tranquilo e suave.
Então, Deus mostrou o poder dele. Veio ali um vento forte, depois veio um terremoto, veio um fogo. Deus mostrou que ele está no controle de tudo. Deus falou: Elias, você está com medo do homem, do ser humano? Mas eu tenho o controle de todas as coisas. Deus mostrou para ele que ele tem o poder de tudo, ele que está no controle. Então, nada podemos temer se Deus é na nossa vida. O que é o homem, o que é o deserto, o que é o problema diante do Deus a quem nós servimos? Maior é o que está na nossa vida do que o que está no mundo, né? Então, Deus tentou encorajar Elias, mas Elias quis continuar na caverna, né? Deus ele fala, podemos enfrentar o fogo, o vento forte, o vento ao contrário, as tempestades, as lutas, mas ele tem o controle e o poder de todas as coisas. Então Deus falou para Elias, no versículo 13, ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto, saindo, pois, à entrada da caverna, eis que lhe veio uma voz e disse: o que faz aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Eu fiquei só, procuram tirar minha vida. Disse o Senhor: vai, volta o teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge Azael, a rei sobre Síria. A Gel, filho de Ninse, ungirás o rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, e de Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Então ele fala que Deus ia ungir Eliseu no lugar de Elias, né? Ou seja, não há ninguém insubstituível, né? Deus ele tem promessas para a nossa vida. Projetos, planos, são grandes. Mas se eu rejeitar o chamado de Deus, Deus ele coloca outro no meu lugar, né? Aquilo que era para Elias passou para Eliseu, né? Aquilo que era para Saul, mas pela rejeição e desobediência de Saul, ficou para Davi. Não há ninguém insubstituível, né? Deus só quer a nossa fidelidade, o nosso comprometimento, a nossa fé. Deus só quer que a gente ouve e creamos na palavra dele, né? Se a gente crer que Deus é conosco, ele vai fazer a obra completa na nossa vida, tá bom? Olha, creia porque Deus ele é contigo. Você vai vencer esse deserto, você vai vencer essa dificuldade. Não deixe as palavras do inimigo, as setas do inimigo te desanimar. Esse deserto vai passar, esse problema você vai vencer, tá bom? E para terminar, no versículo 18 fala: também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Então, Elias se sentia só. Não, Elias não estava só. Deus era com Elias e também havia 7.000 pessoas que não se dobraram diante de Baal, né? Que manteram-se firmes com Deus, tá bom? Olha, Deus abençoe a sua vida, deixa essa palavra entrar no seu coração, grava, porque assim como Deus foi com Abraão, assim como Deus foi com Josué, assim como Deus falou com Elias, ele é contigo, tá bom? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu oro por todos os que têm passado pelo deserto. Pessoas, meu Deus, que se encontram como Elias, tomados por um desânimo, por uma tristeza. Pessoas que receberam ameaças, palavras de morte. Pessoas que têm sido afrontadas de dia e de noite, problemas que surgem contra a vida dela. Mas o Senhor é poderoso, meu Deus, para mudar essa situação. Eu oro para que o Senhor venha renovar a força, o ânimo. Que o Senhor possa levantar essa pessoa. E que a força que estava com Elias quando ele comeu aquele pão e bebeu daquela água esteja na vida dessa pessoa. Que ela receba do Senhor a força para vencer o deserto. Que ela receba do Senhor, meu Deus, a força para sair da caverna. Que a mão do Senhor venha estar sobre a vida dela. Que o Senhor possa enviar o teu poder, Senhor. Que o Senhor possa enviar o milagre. Aquilo que essa pessoa ela precisa. Estenda a tua mão, Jesus, e faz o milagre acontecer. Muda a situação por completo. Que o Senhor possa reverter o quadro. Meu Deus, que essa pessoa ela veja a mão do Senhor. Envie o seu anjo para visitar, para abençoar o lar, a família. Eu profetizo um milagre. Que essa pessoa receba do Senhor a resposta que tanto ela precisa, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.
Deus abençoe a sua vida, toda a sua família. Fique na paz do nosso Senhor Jesus. Deus abençoe.